Hoje nós vamos dar continuidade à nossa construção da Casa IBP e hoje nós vamos falar sobre o pilar da comunhão. Você deve ter recebido o seu folheto. Você não se preocupe que aqueles folhetos que você não recebeu das outras noites que aqui tivemos, que foi a Casa IBP, depois o Pilar do Ensino, o Pilar de Música e Artes, e todos os domingos nós acrescentaremos mais lá. Até durante a semana nós estamos com esse cuidado de deixar alguns montinhos lá, que as pessoas, graças a Deus, passam e pegam. Mas nós sempre estamos colocando mais folhetos lá para que você, se você perdeu algum, para você passar lá e pegar. Faça isso, para você ter toda esta construção. E hoje nós vamos falar sobre a comunhão. E eu tenho uma experiência muito forte, muito presente na minha alma quando o assunto é comunhão, e eu não consigo desassociar os meus fundamentos de comunhão sem falar do movimento dos kibbutz em Israel, e você vai entender o porquê dessa fala. Quando a gente vai lá com os grupos, nós entramos num kibbutz, dormimos num kibbutz, e eu tento mostrar para o pessoal que não existe nada mais perto na terra da visão daquilo que aconteceu em Atos pós-Pentecostes do que a vida num kibbutz. Não existe, não existe. E deixa eu te explicar por quê. Existiu um momento na história do território que hoje nós chamamos de Israel, o Estado moderno de Israel, em que a ocupação britânica dominava a então chamada Palestina. Naquele tempo, que foram quase 100 anos de ocupação, não podiam se fazer nenhuma construção, nenhum agrupamento poderia morar junto. Estava um momento de muita tensão, judeus vivendo de um lado, palestino vivendo de outro, e conflitos acontecendo diariamente. A presença britânica, então, tentava dar paz para esses dois grupos, para que tentassem conviver, o que não conseguiam. Era sempre bombas, atentados, terror, guerras, um negócio bem complicado. Chegou um momento em que uma lei foi colocada, e essa lei era o seguinte: só pode ser mantida uma casa ou um assentamento, um local onde morariam pessoas, se esse local estivesse, olha que lei maluca, estivesse estabelecido logo ao amanhecer. O que significa? Nenhuma casa poderia ser construída, nenhum território poderia ser cercado se ele fosse na luz do dia. Então eu não poderia chegar lá e dizer assim: olha, vamos juntar o pessoal aqui da igreja, nós vamos construir ali um lugar para nós morarmos juntos, ok? Então nós vamos comprar a terra, vamos cercar a terra, vamos construir a terra. Isso não podia acontecer à luz da lei. Então o que perceberam? Perceberam um buraco na lei. Aí qual era o buraco da lei? Se nós não podemos construir na luz do dia, com todo mundo sabendo que nós queremos morar na área A ou B ou C do território da Palestina, nós vamos fazer isso de madrugada. Então as pessoas entravam no território da Palestina, se juntavam com outros que lá estavam e passavam a madrugada construindo uma cerca para cercar o loteamento e para construir um único cômodo. O que significa um único cômodo? Não tinha função nenhuma esse cômodo, era simplesmente por causa do buraco da lei. Porque uma vez que tivesse uma cerca e um cômodo, aí aquilo não poderia mais ser desapropriado. Aí o que era uma cerca e um cômodo virava a porta de entrada para um monte de gente que ia morar, não naquele cômodo, é claro, mas fazer daquele lugar um assentamento. E isso aconteceu em alguns casos, então eles entravam escondidos, faziam essa construção, e isso foi gerando o desejo da continuidade da moradia comunitária, onde pessoas morariam juntos, construiriam juntos. Você tem que imaginar que nessa época histórica, judeus estavam sofrendo grandes pressões, como sofrem por toda a história, perseguições, e aqueles que chegavam então à Palestina, era pelo sonho, pelo desejo de estar na terra dos patriarcas, na terra que eles sempre acreditaram que era a terra deles. Só que isso teve um momento de maior tensão, porque o que acontece?
Em 29 de novembro de 1947, a ONU, então, se reúne para finalmente dar um ponto final nessa história do território palestino. E se criou, então, nesta data, a Resolução 181, que era a resolução de 2 estados vivendo juntos. Esses 2 estados, então, eram o Estado palestino e o Estado israelense de Israel habitando numa mesma terra. E com essa proposta, as nações que eram membros do Conselho votaram. E houve, então, uma vitória. Eu tenho aqui os números: 33 nações votaram a favor, 13 contra, 10 abstenções e 1 não apareceu para votar. Mas assim, Israel, então, ganha a possibilidade de ser este local de 2 existências ocupando o mesmo território. E aí, o tempo passa, lembre-se que eu falei 29 de novembro de 1947, passou um tempo a mais, e quando chega em 14 de maio de 48, foi declarada a independência de Israel. Foi um momento tenso, foi um momento do cumprimento das profecias. Tudo aquilo que os profetas falaram sobre Israel acontece ali em 14 de maio de 1948, quando o primeiro-ministro David Ben-Gurion declarou a independência de Israel. Nesse dia, os britânicos partiram e nesse dia começou a chamada Guerra da Independência. Todas as nações árabes que eram circunvizinhas a Israel invadiram Israel e começou uma grande guerra. Então, a independência, a alegria durou bem pouco. Eles sabiam que isso iria acontecer. Por que é que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque diante de um cenário desse, eu te pergunto, que tipo de vida alguém pode ter? Que tipo de associação, que tipo de gente poderia estar juntos nesses conflitos, nesse esquema de guerra, e ainda sonhar com a construção de uma vida comunitária? E quem estava, então, com esse desejo de construir essa vida comunitária neste cenário eram judeus que haviam escapado dos dramas do Holocausto judaico, fugindo da Europa, chegaram até Israel. Eram judeus que haviam sofrido a sua vida, a sua existência, e que viram nisso uma possibilidade. E assim, então, a força desses agrupamentos coletivos, chamados kibbutz, onde pessoas moravam, construíam, chegavam numa terra sem nada, sem absolutamente nada, inclusive sem nenhuma ferramenta para trabalhar a terra. Começaram, assim, a construir essas comunidades agrícolas. E essas comunidades, elas priorizavam primeiro os vulneráveis. Primeiro nós temos que construir a casa dos mais velhos, depois a casa das crianças, depois jovens, depois famílias e assim por diante. Então, se tinha dinheiro, quando chegou o dinheiro do primeiro ar-condicionado vai para a creche das crianças, depois vai para os mais velhos, depois vai para a escola, depois vai para a nossa casa. Era sempre com prioridades. E esse grupo tentando viver em comunidade, construir em comunidade, cavando a terra com suas mãos, mas assim também adquirindo um amor pela terra, um amor pela liberdade, um respeito um pelo outro e uma dependência para existir. Esse movimento é um movimento fantástico porque é um movimento onde não há diferença social. Então, se você é um PhD e mora num kibbutz, e ali do kibbutz vai ter também o que tira o leite da vaca todos os dias, tanto o PhD quanto o que tira o leite da vaca ganham salários exatamente iguais. E trabalham exatamente as mesmas horas no seu dia. Só que um com a sua ciência, com a sua formação, com a sua educação, e o outro tirando leite da vaca. Então você imagina que vida se acontece nesse ambiente. Uma vida de todo mundo junto o tempo inteiro, construindo junto o tempo inteiro, café da manhã, almoço sempre juntos, janta opcional. Se você quer jantar com todo mundo, você janta, senão você faz uma marmita, leva para casa, que você quer ficar em casa naquela hora, não quer ficar exposto, e você janta, e no dia seguinte de novo, tudo junto.
Segurança, como é feito de segurança? Olha, hoje vai ser o fulano de tal que fica no portão, amanhã é o outro, depois de amanhã é o outro, e vai passando fuzil de um para um, e todo mundo é envolvido. Quem vai lavar a louça, já que nós comemos juntos? Hoje sou eu, amanhã é você, depois é você. Mas no fim de semana, quem vai lavar a louça, já que eu lavei a semana inteira? Então, no fim de semana, hoje sou eu, amanhã é você, depois é sempre rodízios. É uma comunhão muito próxima, onde a escola é lá, a creche é lá, o médico é lá, o dentista é lá, a arte é lá, a escola de música é lá, as sinagogas também é lá, tudo acontece lá. Então você imagina quem vive num contexto desse, de comunhão diária, onde as portas das casas sempre estão abertas, nunca trancava. Quando eu morei no kibbutz, eu acho que era o único morador que trancava a porta, era eu. A neurose, né, paulistana, todo mundo chegava na minha casa para abrir a porta e, você está bem, você está bem? Eu, peraí, mas por que você tranca a porta? Eu ia explicar para ele que São Paulo era perigoso, não, ficava aqui, não, desculpa, eu tranquei aí. Então você imagina quem vive nesse contexto de entendimento, de vida, de comprometimento com outro, de comunhão real e absoluta. Quando vem alguém de fora e tenta conversar, assim, tentando mostrar a experiência de comunhão entre amigos. E eu fui uma dessas pessoas que um dia cheguei assim, me explica melhor, como que é esse negócio? Porque a gente ouve tanto sobre unidade, caminhar juntos, ter comunhão, né? No mundo ocidental, essa é a nossa fala, em qualquer lugar do mundo que você for, onde tiver a igreja presente de Cristo, é unidade, é caminhar, todas as palavras de Jesus invocadas para que vocês sejam um, se vocês se amarem, todo mundo vai saber, todo o material de Jesus, que ninguém tem como discutir, que Jesus previu, lutou, pregou, ensinou, unidade, comunhão, legal. E eu nunca me esqueço, uma vez que eu trouxe esse tema, então, para conversar com um morador desse ambiente, e ele disse para mim assim, olha, um dia chegou aqui um certo líder e falou para mim assim, você sabe qual é o problema de vocês? Eu falei, e esse meu amigo respondeu, qual? O problema de vocês é falta de comunhão. E o cara falou, o quê? É falta de comunhão. Nós estamos lá vivendo na nossa igreja um tempo de tanto entrosamento. O cara, para o quê? Entrosamento na sua igreja? Não é lá, nós temos agora os nossos grupos pequenos. O que você está falando? Bom, o israelense não conseguiu terminar de ouvir a proposta do líder e falou para ele assim, cara, comunhão aqui é 24/7. Comunhão aqui é 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente acorda junto, trabalha junto, come junto, vai para a agricultura junto, colhe junto, planta junto, briga junto. É o tempo inteiro junto, o tempo inteiro junto. Comunhão aqui é dividir o carro. Você tem carro? Tenho. Então, a gente também tem, mas o meu carro é o dele, é o dela, de mais 500 pessoas. E o dono do carro do dia é quem assina a lista. Hoje eu preciso do carro às 10 horas para viajar para Jerusalém, para Jerusalém. Quem quiser entrar na carona, entre. 10 horas o carro sai daqui. Você está me falando de comunhão? Você é maluco. Na sua comunhão dominical, e quando ela é mais assim forte, fortalecida, ela inclui mais um dia na semana para algum encontro aí, do tal da célula, do grupo pequeno, seja lá como você chamar. Falou, comunhão é um compromisso de vida, durante a vida. Comunhão não é uma reunião que eu participo somente. Você imagina como ficou a cara da outra pessoa, acho que a ficha caiu, porque não dá para comparar realmente o que nós chamamos de comunhão com essa comunhão experimentada no dia a dia. Essa ainda é a realidade em muitas comunidades agrícolas em Israel, apesar de que também muitas outras, com todo o avanço da tecnologia, com o avanço do capitalismo, do que eu quero para mim. Então eu não quero mais dividir o meu carro, esse Nissan é só meu.
E eu quero passar pretinho no pneu e ninguém vai botar a mão nele, é só meu. Com o avanço disso, muitos dos kibbutzim, eles simplesmente começaram a mudar a sua política. Onde alguns deles falaram, vamos diminuir a nossa relação. Então agora é o seguinte, né, quem trabalha vai ter um salário diferenciado. A comida agora já não é mais parte do pacote, eu tenho que pagar a comida. Se eu quiser comer só peixe, eu como só peixe. Se eu tiver de regime, comer só fruta, é só fruta. Não vou mais dividir com o outro. E se eu trabalhar fora, que trazer meu dinheiro para cá nada, eu quero dinheiro para mim, porque eu não tenho nada a ver. Quem ordenha a vaca, o problema é seu. Não estudou, fique lá com a vaca. Eu sou um médico, eu vou cuidar dos meus pacientes. Dá para entender a jogada? Então, em muitas dessas comunidades, essa comunhão extrema foi simplesmente finalizada pelos próprios membros, enquanto outros continuam a bater o martelo anualmente, dizendo, não, nós queremos ser uma comunidade onde tem tudo em comum e vivemos e repartimos tudo. Então, tem esses dois grupos hoje operando dentro de Israel. Essa cena é a cena, como disse, mais próxima daquilo que a gente entende que no livro de Atos aconteceu após o derramar do poder. Em Atos 2,42, se tiver sua Bíblia, abra, se não só escute, diz o seguinte, depois do Espírito ter sido derramado, depois dos discípulos terem sentido e recebido a promessa, eles adquiriram um estilo de vida, e esse estilo era o seguinte, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos eles estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais aconteciam pelos profetas, e todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentavam todos os dias os que iam sendo salvos. Então vamos lá. A igreja primitiva nasceu após o derramar de poder do Espírito no Pentecostes. A sua primeira ação foi dedicação ao ensino, comunhão, partir o pão e oração. Eles entenderam que tinham que caminhar juntos e mais que isso, que essa caminhada junta era diária. Eles continuavam indo ao templo, mas eles também se reuniam nas casas. E essa é a parte mais legal, que eu adoro conversar sobre isso, principalmente com gente que se rebela quanto à questão de dízimos e ofertas. Não, pastor, acabou tudo isso. Nós estamos na época da graça. Nós não precisamos dar nada para a igreja existir, porque Jesus eliminou tudo. Eu dou um grande amém e falo aleluia, meu irmão. Então venda tudo, se você quiser ser neotestamentário, e coloque aos pés da igreja de Cristo. Porque era isso que eles faziam. Aí nessa hora, por incrível que pareça, geralmente as pessoas começam a amar 10%, porque 10% fica tão pouco. Lá, você quer visão neotestamentária? Visão neotestamentária é tudo. Tudo. Não tem conversa. Eles simplesmente entregaram tudo, eles simplesmente entenderam que esse era o grande motivo da razão da existência deles, e eles partilhavam a vida e andavam juntos. E esse processo de ensino, de louvor, de partir pão, de comer juntos, foi se alastrando por todo o território onde tinha a ocupação romana, indo além mar, e foi se espalhando e chegou até onde nós estamos hoje. A comunhão, então, manteve a unidade da igreja, a comunhão manteve a consciência da igreja, a comunhão manteve a missão da igreja. A comunhão incentivou e incentiva o processo de discipulado, a comunhão facilita o processo de disciplina, onde um discípulo se torna verdadeiramente discípulo e não só um estudante nominal que não estuda nada, como se ele tivesse comprado carteirinha de estudante para pagar meia no cinema. Esta comunhão, então, ela gera, primeiro, um local de aprendizado.
Nós juntos vamos aprender, nós juntos vamos estudar, nós juntos vamos desenvolver questões, perguntas e reflexões. Essa comunhão ali da igreja primitiva, ela propunha que o local, que o ambiente fosse um lugar de relacionamentos. Pessoas viajavam, pessoas chegavam, pessoas saíam, mas ali eles criavam um momento de ter uma identidade. Naquela comunhão da igreja primitiva, eles deixaram um lugar cativo para o partir o pão e partir o pão da ceia do Senhor. Era então repartir alimento, repartir um almoço, um café, uma janta e também o compromisso de lembrar da ordenança do Senhor, do pão e do vinho, lembrando do corpo crucificado e do sangue que foi vertido naquela cruz. E isso eles também faziam. Na verdade, na reunião da igreja primitiva, era uma reunião que a ceia do Senhor teria que ser sempre presente. Eles não faziam como nós fazemos hoje, uma vez só ao mês. Se encontrou, tem que lembrar do pão, tem que lembrar do vinho. Neste ambiente de comunhão, então, era o local também para continuar as orações. Que orações para serem continuadas? Aquelas que Jesus havia dito que eles deveriam esperar. Quando eles esperavam pelo Pentecostes, lembra? Eles permaneceram em Jerusalém, permaneceram orando. Então, esse grupo de comunhão agora deveria continuar na oração. E eu pergunto para você, que tipo de oração que eles deviam fazer ali? Porque se Jesus tinha deixado para eles um modelo de oração, o Pai Nosso que estás no céu, santificado, dando um exemplo, que tipo de oração você acha que eles faziam ali naqueles encontros? Não tenham dúvida que oravam a oração de Jesus, não tenham dúvida que oravam salmos, que era parte da tradição. Não tenham dúvida que alguém também de uma maneira espontânea podia abrir a sua boca e orar, mas é bem fato de que na oração mais presente na igreja primitiva era a oração do Senhor, porque ainda estava fresco na cabeça das pessoas a ordem, quando orar, vocês orarão assim. Jesus deixou bem claro essa definição e essa direção. E aí, a partir deste momento de comunhão, eles fizeram também o que? As associações para começar a acontecer a missão. Então, entenderam quem eram os pivôs, Deus iam levantando as pessoas. Paulo e Barnabé foram dois que logo no início apareceram sobre isso. E eles começam então a militar, a conversar sobre, olha, esta revelação não é só para nós, Jesus deixou claro que é para ir por todo o mundo. E tudo isso, apesar de ser novidade na intensidade e na revelação, não era novidade para o povo, porque você tem que se lembrar que por 40 anos, quando o povo saiu do Egito, eles viveram no deserto. E no deserto eles viveram em comunidade, as tribos ao redor do tabernáculo. Então, na verdade, foi uma outra fase, um outro momento, onde aquilo que começou lá atrás de vida em comunidade, vida que reparte, vida que aprende, vida que ora, vida que estuda, vida que comissiona, que envia, que parte o pão, que lembra da ceia, foi simplesmente um nível a mais agora, após o Espírito. Porque o grito dos salmos que operava na comunidade de Israel e que opera até hoje é que como é bom e agradável que os irmãos sentem em união. Como é bom e agradável que eles se sentem em comunhão, é o que diz o original, porque sentados eu oro, eu como, eu participo da ceia, eu estudo, eu planejo. E aí quando chega então neste momento lindo da igreja, este povo está vivenciando tudo isso. E isso se multiplicou, se expandiu, como eu disse, para o globo. De uma maneira criativa, de uma maneira que foi se tornando diferente a partir do momento onde prédios precisaram ser construídos, porque a casa do irmão Yitzhak não cabia mais todo mundo que queria ir lá cultuar. E já não tinha mais o templo para ir cultuar em Jerusalém. Então, a casa do Yitzhak é pequena, o templo já não existe mais, nós precisamos construir lugares. Para quê? Para ter comunhão, para ter oração, para partilhar da ceia do Senhor, para comissionar pessoas, para treinar pessoas e para de lá que seja de lá um campo, um quartel-general onde esses soldados saiam para o globo. O tempo passou.
A criatividade, como disse, operou mesmo em outros momentos de perseguição. Nós temos, por exemplo, exemplos históricos da extinta União Soviética, onde uma das falas que os cristãos que usavam para ter comunhão e para furar os bloqueios do comunismo era: a nossa reunião hoje, a reunião divulgada não era culto, não era reunião da igreja, porque não podia, mas era noite de ler o testamento. Que testamento é esse? O testamento do nosso irmão mais velho. Parece a história da carochinha, mas nós temos registro histórico disso. De que irmãos na extinta União Soviética faziam dessa forma para burlar os guardas e se reunirem para abrir o testamento do Senhor Jesus e ler a história da fé deles. Nós temos poucos dados sobre como fazem nossos irmãos hoje na Coreia do Norte. Oxalá que essa reunião que teve essa semana resulte em liberdade religiosa para os nossos irmãos coreanos, mas com certeza muita criatividade deve estar acontecendo lá para os cristãos da Coreia do Norte se reunirem e terem comunhão. Como aconteceu na China, como aconteceu em Cuba um tempo atrás, como aconteceu em toda a história. Então, comunhão não é novidade, comunhão não é moda, comunhão não é um princípio que a gente fala, talvez seja bom ou não, não. Comunhão é a raiz do cristianismo, é o formato como tudo começa, é um modelo que se expande, mas que não termina. E mesmo com os avanços da tecnologia que nos isola, mesmo com as dificuldades das cidades grandes, da rotina, do crescimento do estresse, que me faz, às vezes, eu quero só ficar quieto em casa, porque vou sair de novo, acabei de chegar, pegar o carro, dirigir, trânsito. Mesmo com todo esse cenário, isso não desmonta o fundamento que a Igreja de Cristo teve como seu grande alicerce, que era uma igreja firmada em comunhão. O que nós faremos, o que nós queremos, qual é o nosso objetivo aqui na IBP quando o assunto é comunhão? Primeiro, dar continuidade à caminhada que se iniciou lá naquele Pentecostes. Dar continuidade nesse processo de juntos, de grupo, de bando, de discípulos e não de indivíduos. Quebrar todas as possíveis resistências imaginárias de achar que cristianismo é para ser vivido isoladamente, porque você não vai ter base bíblica para sustentar isso em nenhum cenário. Cristianismo não é uma simpatia que eu tenho e falo, não, mas Deus sabe do que eu penso. Deus sabe de tudo, sim, meus queridos irmãos, mas foi Deus que inventou essa história com esse povo dele. Olha, vocês vão andar juntos, vocês vão andar juntos. Um dia um pastor americano muito conhecido disse assim: eu já estou esperando o dia onde a igreja não vai mais gastar dinheiro com aluguel, com prédio, eu acrescentaria hoje com AVCB, com alvará, com cimento, porque a igreja não vai precisar mais ser igreja, ela vai se reunir online. Eu falei, quando eu ouvi essa fala, eu falei, no dia que isso aconteceu, acabou a igreja. Aí você fala, você está sendo radical, pastor? Não. O dia que eu não preciso mais do teu ombro, do teu abraço, do teu carinho, de andar juntos, de dar esse amor, é porque eu me tornei um ser tremendamente frio, gelado, que não quero ver ninguém, não quero contato. Deixa eu com o meu Cristo, você com o seu, e olha, cada um se vira e vamos lá. Eu acho que esse dia, quando acontecer, Jesus vai estar às portas mesmo, porque não dá para, eu não consigo imaginar esse negócio. Então, o nosso grande desejo é que a nossa comunhão, ela seja primeiro a continuidade daquilo que historicamente aconteceu, que ela cresça, que ela evolua, que sim, que ela seja criativa, que ela tenha possibilidades, mas não tem como fugir do alicerce básico, meus irmãos, não tem. E o alicerce básico é, para ter comunhão, eu preciso me deslocar, eu preciso de movimento, eu preciso de gasto de energia para me unir a você e nós estabelecermos então a nossa comunhão, a nossa caminhada. E aí entram nesses nossos pilares. Se você está com o seu folheto, pegue ele nas suas mãos nessa hora, porque o que acontece dentro da nossa comunhão na igreja? Nós temos primeiramente cultos dominicais que nos colocam todos juntos.
Esses cultos dominicais, nós sentamos, nós oramos, nós aprendemos, nós estudamos, nós oramos, nós choramos, nós ofertamos, nós louvamos, nós temos um momento juntos. Mas, além do domingo, nós temos a quarta também, que é um culto também de oração pequeno, mas é um culto, é um agrupamento de gente que vai lá para buscar a Deus. Mas para essa comunhão acontecer, primeiramente, o culto, a reunião coletiva tem que ser a continuidade da minha comunhão individual. Se o culto, se o encontro coletivo não for a continuidade da minha comunhão individual, da minha comunhão com Deus, eu te garanto, sempre o culto vai estar devendo algo, faltando algo, não acontecendo algo que você possa estar esperando para acontecer. Não tem como eu pegar assim, não estar nesse processo de comunhão com Deus e exigir de Deus que no domingo tem que acontecer tudo. Que na quarta-feira tem que acontecer tudo, tem que ser poder de Deus, tem que ser alegria, tem que ser tudo no lugar. Não existe isso. Eu tenho a minha comunhão primeiro com o Senhor, na minha caminhada, no meu trabalho, na minha vida, na minha casa, você também. E quando eu venho para o agrupamento coletivo, para a comunhão coletiva, isso vai sofrer, na verdade, um a mais. Vai juntar a minha intenção com a sua, de uma comunhão que já existe em mim e em você. E isso vai adicionar desejos, vai adicionar essa energia de gente que está ali porque decidiu buscar a Deus em comunhão. O contrário disso seria, eu vou ficar na minha comunhão, mas de joelho sozinho em casa. E aí isso a Bíblia chama de oração e diz que o Pai que nos vê em secreto nos abençoa, mas isso não é comunhão da igreja, isso é comunhão individual. Então o primeiro ponto para a comunhão coletiva, que é parte da nossa base, que sustenta a nossa alma, a nossa nutrição semanal, eu preciso vir para cá, com uma comunhão individual estabelecida e crescente, para que ela expandir no agrupamento coletivo. Mas nós temos grupos que vão além desta comunhão dominical ou de quarta. Primeiro, o pequeno grupo. O local que vem da influência da igreja primitiva, que vem da experiência do livro de Atos. De gente que senta junto para se relacionar, para orar, para dividir o pão, para crescer, e dentro de um espaço onde relacionamentos podem ser construídos. Porque eu me abro para você, você se abre para mim, a gente vai crescendo nessa comunhão. E aí eu não sou só mais um que no final do culto te dou um oi ou um tchau, e a gente às vezes passa anos na igreja com oi e tchau e não sai do oi e tchau com aquela pessoa. Você sabe disso. Você corre um risco tremendo de dizer oi e tchau a vida inteira, e lá no céu talvez conversar com ela, perdeu chances de relacionamento. O pequeno grupo então é onde essa reunião é promovida, dentro de um ambiente de casa, onde sentamos juntos, onde conversamos, onde vai ter ali algo para dividir de reflexão, de palavra, de pão, de lutas, de alegrias, dividindo as cargas. Esses grupos se reúnem durante as semanas, como vocês sabem, tem vários espalhados aqui pela cidade, ali atrás tem um painel com todos eles. Ah, não tenho na minha região, nós vamos fazer de tudo para que aconteça ali, para que um grupo seja formado. Por quê? Porque nós queremos ser como a igreja de Atos. Ela se reunia no coletivo, no templo, ela se reunia nas casas. No templo ela tinha um culto, um serviço coletivo, geral, generalizado, e nas casas é algo individualizado para aquele grupo, onde as pessoas podiam se abrir e podiam compartilhar as suas necessidades e aprender. E qual é o resultado disso, gente? Para onde vai um grupo? Pense, para onde vai um grupo que se assenta semanalmente para compartilhar espiritualidade? O que acontece com esse grupo? Esse grupo cresce em amizade. Amizade aquece o coração. Esse grupo cresce em espiritualidade. Espiritualidade nutre a nossa caminhada com Cristo.
Esse grupo cresce em indagações, em perguntas, em reflexões sobre a nossa missão, o nosso chamado. E esse grupo expande e deixa as portas abertas para que outros possam vir. E o contrário de tudo isso? O contrário de tudo isso mantém você dentro da sua bolha, dentro da sua vida, dentro dos seus afazeres, onde a espiritualidade cresce menos, onde o nível de relacionamento pode não crescer jamais e onde não haja um impacto evangelístico coletivo. Porque se junto não é totalmente fácil, sozinho é um pouco pior. E a base, lembrando, é a palavra, não é o modismo. Mas essa é a forma que os cristãos desenvolveram a sua espiritualidade. Então você que ainda não está engajado em um pequeno grupo, pergunte, questione, visite, olha, eu quero visitar. Se você chegar na saída aqui, olhar naquele quadro que os irmãos ali prepararam, o Corazo, o Henrique, e olhar e pegar uma região ali perto de você e dar um telefonema, você vai ser recebido com carinho em algum grupo. Por quê? Porque nós precisamos crescer na comunhão, que gere amizade, que gere relacionamentos, espiritualidade, partir do pão e que sejamos a continuidade da igreja primitiva. Não acaba por aí. Nós temos, graças a Deus, aqui na igreja, uma felicidade atuante, e essa felicidade anda junto com as viúvas que, coisa linda, né? Vivem em missão, em evangelização e missão. E esse grupo da felicidade que se reúne é um grupo pequeno. É um grupo que se reúne às terças-feiras, é um grupo que ali, para pegar as palavras deles, que eu acho que é a melhor definição que nós temos, é o lugar onde nós, irmã Ruth, aprendemos a envelhecer. Ela é muito tímida, irmãos, ela quase não fala. Ela quase não fala. É um lugar onde aprendemos a envelhecer. É um lugar onde você vai ter oração, onde você vai ter palavra, onde você vai ter comunhão, onde você vai ter a ceia do Senhor, onde você vai ter pão para dividir e para comer. Onde as nossas irmãs viúvas, isso para mim é o mais chocante, ao invés de deixarem com que a experiência da solidão fizessem-as ficar num modelo mais de inércia, não colocou-as em mais missão. E em missão, elas têm histórias e mais histórias para contar para quem quiser abrir o ouvido para ouvir. Sente com a dona Oneida para conversar sobre a vida dela. Em tantos hospitais, em tantos leitos, em missão. Por que isso? Porque juntos é mais legal. Porque nessa comunhão, e ela é sistemática, e ela é semanal, e ela tem uma agenda. Na terça-feira passada nós ouvimos a Maria Alice, foi uma festa deliciosa de comunhão, de ouvir, de aprender. E o desejo é esse. E que esse grupo da felicidade não precisa ter só felicidade, você não precisa da credencial de lá, carteirinha de 65 anos, não pago mais ônibus, então eu posso entrar no grupo. Não, porque nem eu tenho isso e estou lá. Eu digo que este é o meu pequeno grupo. O meu pequeno grupo é felicidade. Eu assumi a minha membresia lá o ano passado, tive o ano inteiro com eles e estou de volta. E vou ficar lá até Jesus voltar ou me tirar daqui, vocês vão ter que me aguentar lá. Por quê? Porque nessa comunhão nós ouvimos. E realmente eu tenho aprendido a envelhecer andando com eles, andando com elas. E o resultado disso, o que é? Promover sim o consolo, no caso das viúvas, é promover a alegria de estar juntos para aqueles que se aposentaram há muito tempo, que a vida às vezes nem sempre tem tantas atividades como gostariam, mas que tem aqui um canal de união, de conversa, de comunhão, de vida, de crescimento, de aprendizado. Nessa última semana chegou lá uma amiga minha, com seu marido, especialista em origami. Vou ensinar, eu posso ensinar? Pastor, pode ensinar, vamos aprender todo mundo origami ali. Por quê? Porque mexe com a mão, mexe com a arte, mexe com o pensamento, mexe contra Alzheimer. Vamos lá. Qual é o contrário disso, meus irmãos? O contrário disso é eu ficar em casa,
me abrir para não vou sair, se está calor é porque está calor, se está chuva é porque se está chuva, se está frio é porque está frio. Se está cansado é porque está cansado, se não está cansado eu vou ficar cansado se eu for, então eu não vou. Parece também um pouco melô de adolescente, às vezes. Não, está sempre cansado, para não ficar cansado não vai, né? E aí eu tenho neste grupo esta inclusão de pessoas que estão só e que não precisam mais estar só. E que ganham um bando, que ganham um grupo, que ganham uma agenda, que viajam juntos, que têm encontros especiais, além das reuniões semanais, que tem acampamento, que junta, que tem grandes encontros acontecendo. E assim a velhice vai ficando feliz, e não algo triste, não algo deprimido. Saindo desses grupos, nós temos os jovens. Os jovens também têm se reunido em grupos pequenos, é um espaço onde eles são formados, eles são instruídos, eles são literalmente alicerçados na palavra para aguentar o tranco do dia a dia, que é ouvir todas as propostas que nós sabemos que principalmente acontece quando o jovem vai para a sua universidade. Aqueles que já passaram por ela também continuam nesse processo, porque continuam todas as propostas do mercado de trabalho, da vida, do que se faz por aí. Então é um local onde eles têm esse núcleo, e nesse núcleo de aprendizado, eles entendem a transformação que Cristo faz na vida deles. Para que eles possam dizer sim para o que é sim, não para o que é não, e entender a vontade de Deus, se conectando com outros que estão vivendo o mesmo momento da vida. E não só isso, mas além dos nossos jovens terem esses encontros semanais, eles têm os acampamentos, têm participação de projetos missionários, têm saídas, têm passeios, têm vida, tem noite do Charlão com sushi, né, Charlão? Eu não comi até hoje, eu tenho questionamentos sobre aquele lindo sushi da foto. Fiquei doido para comer. Próxima vez uma marmita para mim. E para que isso? Porque um jovem sozinho na sociedade, sendo bombardeado todos os dias por todas as histórias que nós temos, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Você sabe o que acontece com ele. O que acontece com qualquer um de nós. Daqui a pouco eu começo a assimilar a cultura da terra e abandono a cultura de Deus. E aí é quando tudo fica normal. E nada mais, não tem nada a ver, está tudo bem. E de repente eu estou andando num caminho que não tem nada a ver com o caminho de que Cristo tem para mim ou para você e nem para nenhum jovem. Por isso que a ideia e o que acontece com isso é que nesse processo eles vão se tornando e entendendo que são parte do corpo de Cristo, que é gente em formação, em crescimento, entendendo como caminhar. Em diálogo sempre com os desafios da sociedade, em diálogo sempre com as perguntas, com os dramas, mas como soldados de Cristo. E os adolescentes nossos também, onde eles ali vivem encontros de oração, reflexões semanais. Eles se sentam hoje com o nosso irmão Carlos para refletir sobre perguntas, sobre a vida, sobre o próprio calendário. Eles têm seus acampamentos, eles têm a sua gangue, eles passam aqui nas sextas-feiras juntos. Além do culto, eles têm também os seus momentos onde grupos pequenos se reúnem e questionam e perguntam e aprendem. E esse adolescente vai se sentindo parte integrada da igreja, já a caminho para quando passar a adolescência, ele já entre na vida com os jovens e assim sucessivamente, porque eles também são a igreja, não serão a igreja amanhã, eles são já a igreja hoje. E o contrário de um adolescente que não tenha este envolvimento, esta gangue, este grupo de comunhão, onde lá eu posso falar aquilo que talvez eu esteja com dificuldades de falar em casa, ou de perguntar em casa. O contrário disso também são adolescentes que vão ser facilmente guiados por todas as possibilidades da vida. E isso é terrível, e isso é fato, infelizmente, em muitos cenários. Por deixar de aprender a riqueza de Deus, se aprendeu a pobreza da terra. Portanto, meus irmãos, a comunhão ela não é uma opção para quem não faz nada da vida.
A comunhão não é algo então que eu falo, se der, talvez, não sei, vamos. O dia que eu tiver tempo, não. A comunhão, ela acontece porque discípulos foram formados através da comunhão. A comunhão acontece porque, como igreja que somos, discípulos que somos, se andarmos juntos, vamos estar mais preparados para a caminhada e crescermos como os discípulos do Senhor. E como todos os outros pilares que nós temos aqui estudado, ele não depende, ele não pode ficar somente na esfera da teoria. Ele não pode ficar simplesmente, existe lá na igreja, mas eu não sei, eu não quero. Não. Você precisa dar esse passo, como eu disse, esse deslocamento e dizer, eu acho que mal não vai fazer. Eu vou me encontrar em uma dessas possibilidades e vou fazer com que a minha comunhão cresça. Eu andei num grupo na Inglaterra por 12 anos. Por 12 anos. Era o nosso grupo de quartas-feiras. E é impressionante como até hoje, bate quarta-feira, sempre me vem a lembrança. Eu entrando no fog londrino, aquele que você não vê assim, 10 metros à sua frente, frio danado. Atravessando a cidade, eu morava no sul e demorava 2 horas para chegar no meu destino, de transporte público. E bendito seja Deus que por 12 anos da minha vida eu fiz esse caminho sozinho, sem depender de ninguém, de trem, de ônibus, embaixo de neve. Teve uma vez que eu dormi no trem, fui para longe de casa, não tinha como voltar e estava tudo nevado. Eu fui naquela neve, só com o olho de fora, assim, para casa. E eu voltei tão feliz aquela noite. Falei, obrigado, Senhor. Eu estou lutando para fazer a minha parte. Eu não vou ficar nunca falando, mas fulano, assim, cada um vai dar conta de si. Mas era uma alegria para mim aquelas noites. Eu nunca me esqueço que uma dessas noites foi o dia que Deus marcou meu coração de uma maneira profunda. Tinha uma pessoa, e estava um dia daqueles frios, e todo mundo ficou com medo do frio. O frio, ninguém... E eu estava lá. E essa pessoa olhou para mim, eu nunca me esqueço, ela falou, pastor, você veio? Eu falei, mas claro que eu vejo, não tem uma reunião. Mas só veio eu, pastor. Eu falei, bendito seja Deus. Porque onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Nós oramos, nós confessamos nossos pecados, nós dividimos as nossas cargas. Cada um entrou no seu trem, foi mais 2 horas de volta para casa com o coração cheio de alegria. Cheio de alegria. Entenda a comunhão, viva a comunhão, experimente a comunhão, expanda a comunhão. Quem vai mais ganhar é você. Quem vai mais ser abençoado é você. Sim, Senhor. É tão bonito ver a igreja primitiva se reunindo para aprender, para conversar, para orar. É tão lindo ver o que o Senhor fez ali naqueles primeiros dias e primeiros anos, mantendo-os juntos. Juntos eles também sofreram a perseguição, juntos eles foram para as arenas, juntos eles encararam o martírio, juntos eles andaram. Nós queremos dar continuidade nisso, Senhor. E eu te suplico, então, ajude-nos a sair das nossas cadeiras e nos engajarmos com essas possibilidades de comunhão. Ajuda-nos a abrir o nosso coração para o próximo, Senhor. Como é gostoso ser abençoado por uma nova amizade. Como é gostoso ser abençoado por um novo mundo que eu começo a entender a partir da vida de um irmão, de uma irmã. Como é gostoso poder dividir as cargas, as alegrias, às vezes as tristezas. E sem essa comunhão, Senhor, é tão mais difícil, é tão mais solitário,
Então ajude-nos, Senhor, como igreja Batista em Perdizes, a crescer na comunhão de maneira prática. Toque, Senhor, com teu Espírito os corações diante das possibilidades, e que a comunhão nos faça juntos, como ferro afia ferro, homem afiando homem, mulher afiando mulher, e juntos crescendo como discípulos do Senhor Jesus. Ouve a nossa oração e dá a proatividade necessária para sermos muito mais que simpatizantes da comunhão, mas participantes dela. Em nome de Jesus. Amém e amém.